aqui está meu esboço. Nós vamos aqui entrar no estudo da palavra do nosso Deus, que é sempre importante para nós. Não há como eu ser um cristão, você ser um cristão, sem a palavra do nosso Deus. Não há como. Jesus, ele fala com Pedro, que Pedro, para fazer igual a ele, Pedro deveria ter fé em Deus. Jesus, ele sai indo com seus discípulos para o templo. De repente ele vê uma figueira e ele sente necessidade, fome, vontade de comer algum fruto daquela figueira. Quando ele aproxima da figueira, a Bíblia diz que não havia fruto na figueira, não tinha fruto na figueira. O que Jesus fez? Jesus amaldiçoou aquela figueira, ele disse que ninguém mais comeria fruto daquela figueira. Eles seguiram em frente. No dia seguinte, quando eles voltam, Pedro chama a atenção de Jesus e fala: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Aí Jesus disse para ele, em outras palavras: quer fazer como eu? Porque Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira para não produzir mais fruto. A oração pode ser uma oração, você amaldiçoar o mal, para o mal não prosperar mais na tua vida, no nome de Jesus, para aquele mal não produzir nenhum tipo de fruto. Jesus, ele disse para Pedro a seguinte palavra, está aqui, deixa eu pegar aqui para nós em Marcos, o que Jesus disse? Marcos 11, Jesus fala uma palavra para Pedro e para os seus demais discípulos que estavam presentes, aqui em Marcos 11, a partir do versículo 22, Jesus disse assim: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. A nossa fé, ela não pode de maneira alguma enfraquecer. Jesus disse: tende fé em Deus. Esta fé, resumindo em uma palavra, é a certeza. Jesus, ele trabalha com a certeza. Ele não trabalha com algo assim que causa dúvida. Não, ele trabalha com a certeza. Ele tem aquela convicção que quando ele pede, Jesus, falando da pessoa de Jesus, quando ele passou na terra, ele tinha a convicção que quando ele falava com Deus, Deus respondia a ele o seu clamor. Nós temos aqui uma prova disso quando mais de 5.000 homens, fora mulheres, foram ao encontro do Senhor Jesus. O que Jesus fez? Jesus, a Bíblia fala que ele viu a multidão como ovelhas sem pastor. Jesus viu o povo como ovelhas sem pastor, ou seja, sem um aprisco, né? Ovelhas que não tinham um alimento. O que Jesus fez? A primeira coisa que ele fez, a Bíblia fala que ele teve compaixão. Ele teve compaixão daquele povo que era como ovelha sem pastor. Eu já falei em outras oportunidades que compaixão é quando você sente a dor da pessoa e ao mesmo tempo você procura ajudar a pessoa. O que Jesus fez? A Bíblia diz que ele passou a ensinar muitas coisas àquele povo. E depois ele fez uma multiplicação bonita, muito linda, de 5 pães e quantos peixes? E 2 peixinhos, e houve uma grande multiplicação. Mas Jesus primeiro inseriu no coração do povo o ensinamento da palavra. O povo segurou aquela palavra no coração, e quando Jesus uniu com o povo, apresentando aqueles pães e aqueles peixes, houve uma multiplicação maravilhosa que todos puderam saciar daqueles pães e daqueles peixes. Todos comeram, diz a Bíblia, e levaram ainda 12 cestos cheios de pães e de peixe para casa. Jesus fez esta multiplicação. Ele disse para Pedro: tende fé. A primeira coisa que nós precisamos ter. Se você quer alcançar um objetivo, pastor, eu quero vencer, eu quero, pastor, romper as barreiras da dificuldade, pastor, eu quero vencer esta doença, eu quero vencer esta enfermidade, eu quero vencer o desemprego. Tende fé em Deus. Tende fé. Esta fé, ela tem que se fortalecer dia após dia. Nós temos que fortalecer a nossa fé, recebendo cada vez mais a palavra, o alimento para nos fortalecer. Diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de umas circunstâncias, o inimigo faz de tudo para enfraquecer a tua fé,
para enfraquecer. Jesus havia falado com Pedro, tende fé em Deus. Depois Jesus, em Lucas, chama a atenção de Pedro dizendo as seguintes palavras. Lucas 22, vai anotando aí, vai anotando. Lucas 22, ali no verso 31, olha o que o Senhor Jesus disse para Pedro. Jesus disse para Pedro, Lucas 22, a partir do verso 31. Para quem está com a Bíblia, há um título acima dizendo: Pedro é avisado. Pedro é avisado. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Ou seja, separar Pedro do Senhor. Aí Jesus fala uma frase aqui que nós não temos que deixar de fazer. Olha o que Jesus disse. Mas eu roguei por ti. Eu roguei por ti. Jesus, de maneira alguma, ele condenou Pedro. Ele apenas avisou Pedro que Satanás queria ele. Como Satanás me quer, como quer você, Satanás nos quer todos os momentos. O que Jesus fez? Ele rogou por Pedro. A oração de Jesus para Pedro, Jesus disse aqui: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Uma fé desfalecida, uma fé enfraquecida. Jesus orou para a fé dele não desfalecer. Nós temos esse papel importante, nós que estamos à frente de uma obra. Você também pode fazer isso. Você pode estar convivendo com pessoas que estão com a fé um pouco debilitada, a fé está um pouquinho entristecida, a fé está um pouco desfalecida, como Jesus observou que a fé de Pedro estava desfalecida. A fé dele estava enfraquecendo. O que Jesus fez? Orou por ele. Jesus apresenta Pedro ao Senhor Deus, pedindo para Deus para que a fé de Pedro não desfalecesse. A nossa oração, eu posso orar por vocês pedindo para que a tua fé não venha desfalecer. O Abraão passou o tempo que ele recebeu o chamado de Deus, quando ele chega aos 100 anos de idade, agora nós vamos entrar lá, que ele não deixou a fé dele, o Abraão, ele não deixou a fé dele enfraquecer. As circunstâncias da vida, meu amigo, presta atenção aqui, as circunstâncias da vida tenta com todas as forças enfraquecer a tua fé. Porque a Bíblia diz na primeira carta de João 5,4 que nós vencemos o mundo pela nossa fé, pela certeza. A certeza que eu devo ter dentro de mim é a certeza da vitória. Eu não posso enfrentar um problema já imaginando eu perdendo. Não, você imagina você vencendo aquele problema. Uma fé forte, uma fé bem resistente, é aquela fé que ela recebe da parte de Deus a direção e ela mantém aquela fé fortalecida. Fazendo o que, pastor? É o que Jesus vai nos ensinar aqui em Romanos. Jesus vai nos ensinar em Romanos. Romanos capítulo 4. Preste muita atenção, é importante. Eu falo assim na igreja que esses momentos nossos aqui é como se fosse uma faculdade espiritual. É muito importante você sempre colher aquilo que Deus fala através da live, através do altar, seja pelo pastor Marcos Arruda, seja pelo pastor que você tem aí na sua igreja. É importante você colher aquela palavra que vem para te fortalecer, não para te condenar, mas sim para te fortalecer. Porque Jesus, ele sempre fortalece. Quando ele disse lá para Pedro, Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Aí Jesus orientou ele a se converter, para ele fortalecer outras pessoas. Chegando em Romanos 4, preste atenção, meu Brasil, chega junto, preste atenção. Romanos 4, verso 19, olha o que diz a palavra.
e não enfraqueceu na fé. Ele está falando aqui, o Espírito de Deus falando comigo, com você, de Abraão. Ele não enfraqueceu na fé. Ele não deixou a fé dele enfraquecer. E qual foi o motivo, pastor, para a fé não enfraquecer? Para ele alcançar o objetivo. O Senhor Deus havia prometido a ele, só que a promessa que Deus havia feito não havia materializado. Você pode estar aí hoje aqui na minha frente, você aí, você diz, pastor, eu recebi a promessa de Deus há alguns anos atrás. Essa promessa que você recebeu de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Ela vai se cumprir, mas é importante você manter esta promessa através da fé fortalecida. Através da fé fortalecida. A Bíblia diz, e não enfraqueceu na fé. Primeiro, não deixa a sua fé enfraquecer. Primeiro, não deixa a sua fé enfraquecer. Não deixa, não. Segundo, nem atentou para o seu próprio corpo. Ele já estava com 100 anos. Deus prometeu, você vai ser pai. Olha que coisa. Deus diz, você vai ser pai. A mulher dele era estéril. E Deus fala, você vai ser pai. A mulher não poderia produzir. Deus fala, você vai ser pai. O tempo passou como passa para todos nós. Como passa para mim, como passa para você. Mas se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é muito fiel para cumprir aquilo que Ele disse a você. Eu não estou falando de promessa humana. Não estou falando de promessa de homem. Eu estou falando de promessa de Deus. Aquilo que Deus fala pela palavra ao teu coração. Que Ele diz que vai salvar, que Ele vai libertar. Ele falou com você. Ele disse a você através da sua palavra. Não permita a sua fé enfraquecer, não. A sua fé tem que se manter forte. A sua fé tem que se manter forte para você colher o que Deus prometeu a você. Ele não deixou, segunda coisa, nem atentou para o seu próprio corpo. Ele estava uma idade avançada. Ele não ficou como muitos de nós, vou me colocar junto com vocês, olhamos no espelho e começamos a ver os nossos defeitos, né? A gente começa a ver os nossos defeitos, nossa, como estou velho, nossa, como estou velha, olha aqui, não, ele não atentou para isso, ele não atentou. Ele não atentou, olha aqui, estou dizendo para vocês, para você não deixar a tua fé enfraquecer. Ele não atentou para o próprio corpo já amortecido. Ele estava numa idade avançada, humanamente falando, seria impossível ele, juntamente com a esposa, gerar um filho. Então o inimigo, imagina o inimigo todo o tempo, Deus mentiu para você, Deus te enganou. Deus não mente e Ele não nos engana. E Ele não te enganou. O que Ele te prometeu, não sei se foi o ano passado, ou há 2, ou há 3, ou há 4, ou há 5 anos atrás, não importa. Você tem que manter firme. A sua fé tem que estar firme em Deus. A tua fé tem que estar firme em Deus. Mesmo que você vê as pessoas relatar os seus depoimentos, contando as bênçãos que estão acontecendo lá, e você diz, comigo não acontece nada, para com isso. Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Agora cabe a você não deixar a sua fé enfraquecer. Não deixa a sua fé enfraquecer. Que mais? Ele não atentou para o seu próprio corpo amortecido, e diz aqui, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ela já tinha passado o seu período ali fértil. Havia cessado o período fértil dela. Só que o Abraão não olhou para isso. Ele não olhou no espelho e falou, nossa, já estou velho, não consigo nada mais. Ele não olhou para a mulher dele e falou, ô mulher, você também não pode. Você já está aí, seu período fértil cessou. A Bíblia fala que ele não olhou para isso. Que mais? 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. E não duvidou da promessa de Deus. Meus amigos,
Deixa eu falar sério com você. Chega junto com o pastor. Não duvida da promessa de Deus. Você pode até duvidar do que os homens dizem, do que os homens prometem e não cumprem. Tem muitos que falam e não cumprem. Você pode até duvidar, questionar, mas de Deus nunca questiona. Aquilo que Deus falou com você por meio da palavra, Deus falou. Deus falou com você. Você diz, não, Deus falou comigo, Ele falou com você. Ele falou ao teu coração. Você pode ter certeza que esse Deus que falou com você, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Nós temos um caso que a Bíblia fala de um homem que quando 40 anos ele ouviu uma promessa, o tempo passou, 45 anos se passaram e ele estava ali tão forte, crendo que ele ia tomar posse de tudo aquilo que Deus havia falado através de Moisés para ele. Enquanto muitos ficaram para trás, não conseguiram avançar, o Caleb avançou. O Caleb avançou e ele disse, eu estou tão forte, mas eu estou tão forte para lutar novamente, para fazer tudo novamente. E quando chega um pouco mais à frente, ele toma posse da vitória que Deus havia prometido a ele. Nunca duvida da promessa de Deus. O Abraão, já com quase 100 anos, ele não deixou a fé dele enfraquecer. Tem muitas pessoas que estão com a fé fraca, sabe por quê? Porque ficam olhando os outros contar testemunhos, olhando os outros vencer, e aí a pessoa diz, mas eu não consigo vencer, acontece com todo mundo, comigo não acontece. Não olha para isso não. Não olha para isso não, o que Deus prometeu vai chegar até você, vai chegar até você. Muitos ficam olhando pelas circunstâncias da vida. O Abraão não olhou no espelho para se ver. Talvez ele escondeu até o espelho. Escondeu o espelho da frente dele, não quero me olhar, não quero me ver velho. Eu não quero me ver incapaz. Veja você sempre capaz. Veja você sempre renovada, renovado na presença de Deus. Veja você assim. A Bíblia fala que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. A fé dele foi se tornando forte. Jesus disse para Pedro, tende fé em Deus. Lá na frente Jesus disse, eu orei por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Não permita a tua fé desfalecer. Não permita a tua fé te enfraquecer. A fé enfraquecer. A Bíblia fala aqui que a fé dele se fortificou, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Você pode fazer isso todos os dias. Ao acordar, mesmo que a situação não mudou para você, não materializou para você, levante agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado. Tem pessoas que acordam, parece que está de mal com a vida. Parece que está de mal com a vida. Acorda emburrado, brigando com todo mundo. Se algo não deu certo, parece que a mulher é culpada. Se algo não deu certo, parece que o marido é culpado. Parece que o filho é culpado. Parece que a mãe é culpada. Parece que o pai é culpado. A pessoa começa a culpar todo mundo quando algo não dá certo. Para com isso. Vamos viver o Evangelho como é para viver. Vamos viver o Evangelho como é para ser vivido. A Bíblia fala que ele se fortaleceu, a fé dele se fortaleceu, ele dando glória a Deus todos os dias. Pai, muito obrigado pelo meu filho. Deus prometeu o filho não havia chego, mas ele agradecia como se já estivesse ali. Comece a agradecer a Deus como se já tivesse materializado um sonho, como se tivesse materializado uma promessa, como se já estivesse nas suas mãos. Comece a agradecer a Deus. A Bíblia fala que ele começou a dar glória a Deus, diz aqui no verso 21, e estando certíssimo, ele estava certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer.
Se você tem a promessa de Deus na tua vida, fique firme. Fique firme com essa promessa. Porque quem te prometeu não foi um homem comedor de arroz, de feijão, de vez em quando um bife, não. Quem te prometeu foi o próprio Deus que falou que tiraria o teu filho lá da mão do traficante, que tiraria o teu filho lá da boca do fumo, que tiraria a sua filha da prostituição. Ele prometeu tirar o teu marido, tirar a tua esposa. Ele prometeu te dar a vitória, a prosperidade. Foi Deus que falou pela palavra com você. Então segura a palavra de Deus no teu coração. Não permita a sua fé enfraquecer no nome de Jesus. Eu quero que você escreva aí, não vou deixar minha fé enfraquecer. Diga assim, não vou deixar. Você tem aqui a recomendação bíblica para você não deixar a sua fé enfraquecer. Não permita a sua fé enfraquecer. Jesus disse para Pedro, quer fazer como eu, Pedro? Você quer fazer como eu, Pedro? Eu orei e aquela figueira, eu disse que ninguém mais comeria fruto dela, eu amaldiçoei aquela figueira. Quer fazer igual a mim, Pedro? Você precisa ter fé em Deus. A partir do momento que você tem a fé, que é a certeza, Deus trabalha com a certeza, o diabo coloca dúvida, mas Deus trabalha com a certeza. Essa certeza o inimigo quer enfraquecer na sua vida, não permite não. A fé é certeza, não permite enfraquecer. Amém? Que a sua fé venha se fortalecer a cada dia em um nome do Senhor Jesus. Fique com esta palavra. Fique com esta palavra. Não permita a sua fé enfraquecer. Pastor, eu quero alcançar os meus objetivos nesta terra. Você vai alcançar com a fé forte, com a fé fortalecida. Todos os dias, acorda pela manhã. Pai, muito obrigado. Aí você já agradece como se já tivesse acontecido. Entenderam? Vocês entenderam? Você vai agradecer a Deus como se tivesse acontecido. Por exemplo, a pessoa está enferma. Você vai acordar, Pai, obrigado pela minha cura. Está desempregado. Por exemplo, você vai dizer, Deus, obrigado pelo meu emprego. Você vai agradecer a Deus como se já tivesse acontecido. Se surgir uma situação para tentar te derrubar, você repreenda e amarra o que nós vamos fazer agora. Vamos mandar embora, vamos mandar o mal sair, vamos mandar a doença sair e você fica firme com a sua fé. Vai se fortalecendo com ela em o nome do Senhor Jesus. Amém? Em o nome de Jesus. Eu vou colocar a canção novamente para a gente fazer a oração. Esta canção que eu coloquei no início, para quem chegou logo depois e não ouviu. Você pode louvar a Deus esta canção aqui. Prepare o seu copo com água, nós vamos orar. De Deus. Isso, não deixa a sua fé enfraquecer. O coronavírus chegou para enfraquecer a tua fé, não permita não. Deus é contigo, meu amigo. Ô minha amiga, Deus é com você. Você nasceu para vencer. Cante, cante. Vou sair, me mandar, vou para onde Ele quiser. Vou manifestar a minha casa será uma bênção, meu trabalho será uma bênção, em tudo aquilo que fizer, diga, segura a vitória. Alguém precisa ouvir esta mensagem, compartilha esta live. Compartilha no teu perfil. Inimigos envergonhados, todo lugar que eu passar, abençoado serei. E toda vida que eu ganhar será do Rei. Nós vamos orar, meus amigos. Vamos orar e determinar nossa vitória em nome do Senhor Jesus. Deus é contigo. Diga aí, eu nasci para vencer. Você nasceu para vencer.
no nome de Jesus. Não permita a sua fé enfraquecer. Pastor, eu estou enfrentando uma enxurrada, pastor, de problema. Não deixe a sua fé enfraquecer. Não permita. Serão envergonhados que eu passar, abençoado serei. Nós já vamos orar, vamos pedir a graça de Deus para a sua vida. Ore comigo, nós vamos interceder por vocês. Eu vou orar para que a tua fé não enfraqueça. Eu vou orar pedindo para Deus, para a tua fé não ser desfalecida, em o nome do Senhor Jesus.